nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Caríssimos fiéis, nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Ele é Rei porque é Deus. Ele é Rei também enquanto homem, em virtude da união hipostática com o Verbo. E porque lhe foi dado pelo Pai todo o poder no céu e na terra. Ele é Rei também por direito de aquisição, por ter derramado seu sangue na cruz e nos ter redimido. É Rei de todo o universo, é Rei de cada indivíduo, é Rei dos estados, das nações e das sociedades. Ele é Rei das nossas almas. E é isso que proclama a Igreja de forma particularmente solene na festa de hoje. Cristo é Rei e Ele deve reinar. Caríssimos, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E sendo Deus, todas as consequências decorrem imediatamente desta verdade. Ele é assim mestre de todas as coisas, mestre do mundo, dos elementos, das famílias, das sociedades, dos indivíduos. Ele é o Criador e o fim de todas as coisas. E Ele veio ao mundo como nosso Redentor, como nosso Salvador, como nosso sumo sacerdote, para reinar sobre nós total e perfeitamente. Assim Ele conquistou o seu reino pela cruz. Reinave ali, ó Deus. Deus reinou do madeiro da cruz. E é por isso, caríssimos, que nosso Senhor, diante de Pilatos, como acabamos de ouvir no Evangelho, se proclama de forma clara, explícita e sem nenhuma ambiguidade. Tu dizes, eu sou Rei. Ele se proclama Deus, Senhor e Rei de todo o universo. E se nosso Senhor é verdadeiramente nosso Rei, nós devemos lembrar que Ele é o Rei das nossas inteligências, afinal Ele é a verdade. Não somente Ele nos dá a verdade, mas Ele é a própria verdade que se encarnou e veio a nós. Por consequência, caríssimos, receber a Cristo em nossas inteligências é receber a luz da verdade, e por essa luz receber a fé. Assim, caríssimos, submetamos nossas inteligências a nosso Senhor e às verdades da fé, tão claramente reveladas e ensinadas pela Igreja. E é justamente isso que não quer o mundo moderno, o mundo apóstata, e que se rebeliou contra Deus e contra a própria verdade. Esse mundo apóstata, que como demônio proclama o seu não serviam, não servirei, está em um estado de constante rebelião, de constante revolução contra Deus e a ordem que Ele criou. Mundo moderno que se recusa ser obrigado a crer em verdades que não tenham saído da sua própria consciência, que se recusa a acreditar e aceitar qualquer verdade que seja exterior a Ele, que não tenha sido criada por Ele. Submetamos, caríssimos, a Cristo, nosso Rei, nossa inteligência e nossa vontade, abandonando-nos a Ele, aplicando e cumprindo a sua lei, praticando as virtudes. Submetamos ainda nossos corações, não tendo nenhum outro afeto, nenhum outro desejo, que não seja o desejo de união a nosso Senhor pela graça para toda a eternidade. Caríssimos, reconheçamos
que a verdadeira paz, a verdadeira consolação e a nossa verdadeira alegria está em cumprir a lei que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, a seguir a lei natural criada por Deus em nossos corações. O mundo moderno vive em uma constante tensão contra si mesmo, em uma constante rebelião contra si próprio, pois ele se rebela contra a sua própria natureza. Caríssimos, como muitos maus filósofos reconheceram, este comportamento diabólico só pode trazer angústia e infelicidade, e não é à toa que esse estado constante de rebelião contra Deus só pode resultar nos tormentos eternos do inferno. Caríssimos, a lei da graça, a lei da nossa natureza, nada mais é que o caminho para a verdadeira paz, para a verdadeira alegria e para a verdadeira consolação. Cristo reina sobre nós, não como um rei tirano, mas como um pai que nos mostra o caminho para a bem-aventurança. Caríssimos, submetamos a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso coração a um rei tão bom, que isto somente nos trará a verdadeira paz. Que Cristo reine sobre cada um de nós. Mas, caríssimos, o reino de Cristo não é um reino limitado aos indivíduos. Cristo deve reinar sobre tudo. Ele deve reinar, oportet illum regnare, como diz São Paulo apóstolo. Assim toda criatura deve se submeter ao Criador, ou seja, a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. A sociedade civil, o Estado é também uma criatura que saiu das mãos de Deus. Deus criou o homem como um animal social, como um ser que precisa viver em sociedade para prover com perfeição as suas necessidades. Assim, ao criar o homem, Deus criou também a sociedade. Como toda criatura, o Estado deve reconhecer o soberano domínio de Deus e se submeter ao seu reinado. Deve o Estado também se submeter a nosso Senhor Jesus Cristo. E o Estado se submete à realeza de Cristo quando os governantes honram publicamente nosso Senhor Jesus Cristo, quando os magistrados e juízes o reverenciam, quando as leis e as artes exprimem a realeza de Cristo e se conformam às leis da Igreja, quando a verdadeira Igreja de Cristo, a Santa Romana Igreja, é reconhecida como tal. Caríssimos, um Estado que se afasta de Deus caminha tanto para o abismo, quanto o indivíduo que se afasta de Deus. O Estado que se afasta de Deus caminha para a barbárie e para o caos social, tanto quanto o indivíduo que se afasta de Deus somente procura a própria ruína. Caríssimos, a verdadeira paz social, já ensinaram tantos papas, só pode ser obtida com a submissão da sociedade ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos muito bem o resultado no mundo de hoje da apostasia das nações. A sociedade se encontra cada vez mais em ruínas. E eis que hoje se afirma que esse reino de Cristo sobre a sociedade e os povos, que foi a grande luz que fez a glória da cristandade na Idade Média, é algo retrógrado, atrasado e obscurantista. A razão é que desde a encarnação, os grandes desse mundo se inquietam. Não querem eles ter seu poder tolhido por ninguém.
Querem ser eles os seus próprios senhores. Querem os poderosos desse mundo agir como o demônio e não reconhecer nada acima deles. Donde profetizou o salmista no Salmo 2: os reis da terra e os príncipes se levantaram contra Deus e contra o seu Cristo. Isso deveria nos causar espanto, caríssimos. Deveríamos estar verdadeiramente indignados, escandalizados e abismados com essa disposição dos governantes. Como podem os homens se levantar contra aquele que os quer salvar, contra aquele que vem lhes dar a vida, contra aquele que derramou até a última gota do seu sangue para nos dar a vida eterna? Infelizmente, esses homens que se levantam contra a salvação existem ainda hoje, e quão mais fortes e quão mais numerosos. Quantos reis, governos, nações, todos criaturas de Deus, não o reconhecem como os seus senhores? Como tantas criaturas ousam não dobrar o joelho diante de Cristo, da sua igreja, de seu vigário, e não respeitam a própria lei natural? Ainda hoje os príncipes da terra, nós o vemos muito bem, continuam a se levantar contra Deus e seu Cristo, e pisam no seu evangelho, desprezam a sua lei, ultrajam a sua santa igreja, não reconhecem que devem também eles prestar contas diante de Deus pelas suas ações aqui na terra. E isso, caríssimos, entra justamente na luta constante do demônio contra o reino de Deus para perder o maior número de almas antes do juízo universal. O demônio, o príncipe desse mundo, luta constantemente pela destruição do reino de Deus. E é bem isso que o Santo Padre Leão XIII expressa na sua encíclica Humanum Genus, falando justamente deste grande inimigo da igreja, grande aliado do demônio, que é a maçonaria. Diz ele: nesta época, entretanto, os partidários do mal parecem estar se reunindo e estar combatendo com veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada e difundida, chamada de maçons. Não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos, eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente. E isso com um propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. Se isso fosse possível, das bênçãos obtidas para nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lamentando esses males, nós somos constrangidos pela caridade que urge em nosso coração a clamar frequentemente a Deus. Ó Deus, eis que teus inimigos se agitaram e os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramam um projeto contra o teu povo e conspiram contra teus santos. Eles disseram: vinde, destruamo-nos, de modo que eles não sejam uma nação. Caríssimos, é isso que nós vemos justamente na sociedade atual. Não se trata, caríssimos, de um mero embate econômico, de um mero embate entre filosofias de vida. Não se trata de um problema político. Se trata, em primeiríssimo lugar, da luta constante entre a Santa Igreja de Deus e a sinagoga de Satanás, entre Deus que quer nos salvar e o demônio que quer perder a nossa alma por toda a eternidade. A questão é sobrenatural, caríssimos. E se nós permanecermos cegos a esse embate sobrenatural, nós estamos caindo no espantalho criado do demônio para nos distrair e para que nós não combatamos o verdadeiro inimigo. Caríssimos, não há possibilidade alguma de acordo entre o homem e o seu inimigo mortal, que é o demônio. Não há concessões a fazer. O problema está em primeiríssimo lugar nesse combate que existe desde a criação do mundo,
entre o estandarte de Cristo e o estandarte do demônio. Justamente, caríssimos, o problema está na ordem da graça, está nesse combate que ocorre primeirissimamente em nossas próprias almas. E o grande meio usado para combater a Deus e destruir, se isso fosse possível, o seu reino e a sua igreja, é a laicização e a secularização dos estados, das sociedades, afastando-os de Deus e fazendo da sua própria vontade, a vontade do próprio homem, o seu falso Deus. Como consequência vem a secularização das famílias e a apostasia dos indivíduos. Donde, caríssimos, a sociedade apóstata em que vivemos, em que não se tem mais na vida pública nenhuma lembrança de Deus, é um dos principais meios para a perdição das almas. Caríssimo, esse é o grande triunfo do demônio nos tempos modernos. A apostasia das nações, que invariavelmente leva à apostasia dos indivíduos. Nós não podemos ser católicos pela metade. Ou Cristo reina, ou ele é tolhido dos seus direitos. Ou Cristo reina, ou as almas vão para o inferno. Como ensina São Pio X em sua primeira encíclica, que serve tão bem para os tempos atuais, que é a encíclica E Supremi Apostolados. Diz este Santo Padre: nos nossos dias, sobejamente verdadeiro que as nações fremiram e os povos meditaram projetos insensatos contra o seu Criador, e quase comum se tornou este grito dos inimigos: retirai-vos de nós. Daí, na maioria, uma rejeição completa de todo o respeito de Deus. Daí, hábitos de vida, tanto privada como pública, em que nenhuma conta se faz da soberania de Deus. Bem mais, não há esforço nem artifício que se não ponha por obra para abolir inteiramente a lembrança dele e até a sua noção. Caríssimos, é o que nós vemos na ordem pública nos dias atuais. Deus não tem lugar. Deus não tem lugar onde Ele é Senhor e Rei. O que a ordem pública faz com o Senhor nos dias atuais é justamente o que os judeus, o que o povo eleito, que se tornou povo deicida, fez com Cristo nosso Senhor. Tamanha é a audácia, diz o Papa, e tamanha sanha com que por toda parte se lança o ataque à religião, com que se investe contra os dogmas da fé, com que se tende obstinadamente a aniquilar toda a relação do homem com a divindade. Em compensação, e é esse, no dizer do mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo, com uma temeridade sem nome, o homem usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo o que traz o nome de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele sacode, entretando o jugo da sua majestade, e dedica a si mesmo o mundo visível à guisa de templo, onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Senta-se o homem no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. E é este o caráter satânico da sociedade moderna. O homem se faz o próprio Deus. Ele senta no trono de Deus e presta culto a si mesmo. É justamente esta a revolta de Satanás que o fez se separar eternamente de Deus e ser condenado ao inferno. Há uma nova religião na sociedade moderna, uma religião satânica, em que o homem senta-se no trono de Deus. Ele abandona a religião do Deus que se fez homem e cria para si próprio a religião do homem que se faz Deus. Assim, caríssimos, está aí toda a importância da liturgia de hoje. Para esta sociedade que esqueceu Deus, nós devemos lembrar que Cristo é Rei, que é o seu Rei, que é o Rei de cada um de nós. É o reinado de Cristo que é o único remédio para os males da nossa sociedade. Para isso, devemos lembrar o lema adotado por São Pio X para o seu pontificado, extraído de São Paulo,
omnia instaurare in Cristo, tudo restaurar em Cristo. Trata-se de reconduzir as sociedades humanas desgarradas longe da sabedoria de Cristo e reconduzi-las à obediência da Igreja. E a Igreja, por seu turno, submetê-las a Cristo e, portanto, a Deus. Desarraigar essa detestável e monstruosa iniquidade própria do tempo em que vivemos e pela qual o homem se substitui a Deus. Restabelecer na sua antiga dignidade as leis santíssimas e os conselhos do Evangelho. Proclamar bem alto as verdades ensinadas pela Igreja sobre a santidade do matrimônio, sobre a educação da infância, sobre a posse e uso dos bens temporais, sobre os deveres dos que administram a coisa pública. Restabelecer, enfim, o justo equilíbrio entre as diversas classes da sociedade, segundo as leis e as instituições cristãs. É este o remédio proclamado bem alto por São Pio X. Caríssimos, nós vivemos uma sociedade que nós não podemos ignorar, está cada mais fundo em um abismo demoníaco. A família está sendo atacada, a única família que existe, pai e mãe, que geram filhos para o céu. A harmonia entre as diversas classes sociais é atacada. O uso dos bens temporais é atacado. A própria noção de Deus passou para uma mera esfera de opinião. A própria inteligência é atacada, não há mais verdade. Caríssimos, se nós realmente queremos restaurar tudo isso, e como nós todos estamos aqui, estou certo que nós queremos, não há outro remédio. Não há como consertar a sociedade sem levá-la novamente para o âmbito de Deus. Não há possibilidade de consertar uma sociedade sem restabelecer o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e os direitos da sua Santa Romana Igreja. A guerra não é econômica, a guerra não é política, a guerra não é cultural. A solução não está em gurus, a solução não está em governantes, a solução está em Cristo nosso Senhor, em seu reinado, sobre cada um de nós, sobre cada uma de nossas almas e, portanto, sobre toda a sociedade. Não adianta restabelecer uma economia, uma política e uma cultura, uma alta cultura, se todos nós caminhamos para o inferno do mesmo jeito. São as almas que devem ser salvas em primeiro lugar. E, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, todo o mais nos será dado por acréscimo. Restabelecendo o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, será restabelecida uma economia justa, uma política justa e uma cultura verdadeiramente católica. Somente pelo reinado de Cristo teremos a verdadeira paz, caríssimos. E esse reinado deve começar na nossa alma, pelo fato de vivermos na graça divina, com uma verdadeira vida espiritual e com o estudo da doutrina católica. Na medida em que nós permanecemos em pecado mortal, nós somos o primeiro obstáculo para o reinado de Cristo. Este reinado deve começar pela nossa alma, em seguida pelas famílias, com as famílias tendo Jesus como rei do lar e submetendo-se ao seu jugo suave e leve. Que esta festa, caríssimos, dê a nós a mais viva esperança de acelerarmos a tão desejada volta das sociedades a seu Redentor. Façamos, pois, nossa parte para reconhecermos o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e para buscarmos em nossas vidas, em nossas famílias, nos ambientes em que vivemos e, enfim, na sociedade em que vivemos, no estado em que vivemos, para que Cristo reine em tudo e sobre todos. É fazendo que Cristo reine em cada um de nós, em primeiro lugar, que deixaremos de ser um empecilho e, portanto, um instrumento do demônio para frear o reinado de Deus.
Caríssimos, gritemos muito alto na nossa vida, com o nosso comportamento e com nossas ações e palavras: viva Cristo Rei! Que Cristo reine sobre nós e que o mundo e o nosso país retornem o quanto antes para a obediência à Santa Igreja e para o reinado de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.